Eu sou a Gabriela Varela, eu sou uma mulher cis, branca, cabelo cacheado, ruivo, estou vestida de branco, vestido branco, casaco branco por cima, epa babá, né? Aliás, quem assistiu a abertura do Pai David, olha, quem não assistiu, eu recomendo que veja depois, porque foi incrível e emocionante. Bom, o Rafa já me apresentou aqui, né? Eu sou jornalista, sou apresentadora do Série Notícias e estou aqui para conversar com figuras incríveis e que têm propostas para diversos municípios aqui do nosso Brasil. Eleições municipais estão chegando e a gente tem muita coisa importante para conversar. Tem urgência climática, tem urbanização, tem igualdade de condições para as pessoas nas cidades, né? Quando a gente fala de São Paulo, a gente não tem como não pensar nisso. Então, eu vou já chamar aqui os nossos convidados. Para começar, eu queria avisar aqui, o Guilherme Boulos ainda não chegou, porque ele está em campanha, né, gente? O homem está trabalhando, então, ele está vindo de Perus, de uma agenda de campanha, então ele vai chegar aqui no meio do rolê e a gente vai chamar ele, vai começar a conversar com ele, vai dar tudo certo. E tem muita gente interessante para a gente ouvir, enquanto o Boulos não chega também para conversar com a gente. Bom, dentre as figuras que vão conversar com a gente, vocês que já estão aí com o panfleto, com o jornal de vocês na mão, mas, para quem não sabe, a gente vai conversar com Raquel Ronick, arquiteta urbanista. Ela já está aqui entre nós. Vamos conversar também com o Vaguinho, de São Gonçalo, uma liderança importantíssima. Ivanildes Querechu Pereira, falar das mulheres indígenas, representando aqui. Matheus Gomes, também, deputado estadual do Rio Grande do Sul. Resistência brava no Rio Grande do Sul. E, bom, Guilherme Boulos, né, que daqui a pouco vai chegar aqui. E também, né, gente, queria parabenizar a Mariana Félix, que falou agora. Que mulher, né? Uma salva de palmas para a Mariana, pelo amor de Deus. Maravilhosa. Vamos começar o nosso debate comunal. A gente vai falar sobre como reconstruir. Né? Reconstruir é uma palavra importante, porque a gente não está falando de construir, a gente está falando de reconstruir, né, as nossas cidades diversas, múltiplas, diante dos desafios do século XXI. São muitos, né? Vamos começar com a Raquel. Pode ser? Raquel Ronick, por favor. Professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi diretora de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo, de 89 a 92, secretária nacional de Programas Urbanos. Ah, Erundina, que tempo bom, né? E do Ministério da Cidade, de 2003 a 2007, e relatora especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada, entre 2008 e 2014. E tem diversos livros, vou citar aqui alguns, inclusive tem o livro aqui, né, gente? Da Fósforo está aqui também. Então, eu vou trazer aqui alguns desses livros para vocês. Calma aí, que eu estou com a cola. São Paulo, Planejamento da Desigualdade, da Fósforo Editora. A Cidade e a Lei, Legislação Política Urbana e Territórios na Cidade de São Paulo, Cidades Rebeldes. Vamos começar essa conversa, porque se eu for ficar falando do seu currículo aqui, Raquel, a gente vai perder o nosso tempo de conversa, porque eu vou ficar 20 minutos aqui falando. Vamos começar, eu acho que eu quero começar contigo com uma pergunta fundamental e basilar aqui da nossa conversa, que é, para a gente pensar as cidades, eu sei que você é muito especialista na cidade de São Paulo, mas você é conhecedora de Brasil. Então, quando a gente pensa em reconstruir cidades, né, que é o tema do nosso debate comunal, o que a gente tem que pensar? Quais são os desafios e as prioridades para a gente criar projetos de cidades novas condizentes com os nossos desafios e urgência climática, né, agora, no século XXI? Legal. Viva Flipei. Viva. Muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade aqui de pensar o futuro dessas cidades que têm cara de não ter futuro, né? Basicamente. E acho que, para a gente começar a provocação, para todos nós aqui no debate de hoje, fundamental nesse momento eleitoral, eu diria
que os desafios que a gente enfrenta aqui são de várias escalas. Tem desafios que a gente enfrenta aqui que são desafios absolutamente globais. Eles estão colocados para cidades do planeta. Tem desafios que são absolutamente nacionais. Tem que ver com a forma através do qual as cidades se organizaram, as cidades são pensadas, as cidades são geridas no nosso país. E tem desafios que são locais, que são específicos dessa cidade de São Paulo. Não vou falar sobre ela, mas a Gabriela falou do livro São Paulo, Planejamento da Desigualdade, que está aqui, da Fósforo, que acho que conta um pouco essa ideia de que por que São Paulo é o que é hoje. E a coisa mais legal do livro inteiro não é o meu livro, mas é o prefácio do Emicida do livro, que é absolutamente fantástico para responder essa pergunta. Mas o que eu quero colocar como esses desafios nas várias escalas, e são os desafios que a gente está vivendo. E que, nesse momento, desafiam a própria forma através da qual nós enfrentamos a luta histórica pelo direito à cidade aqui entre nós, no nosso país. Porque acho que nós temos que pensar na continuidade dessa luta e que as questões que estão colocadas, que não foram abarcadas por ela. Eu começaria dizendo que quem viveu toda a luta pela redemocratização do país, a emergência de movimentos sociais urbanos que pautaram a necessidade de uma transformação da cidade na direção de uma reforma urbana e viveu experiências e tentativas de trabalhar isso lá nos anos 80 e que disputou as gestões municipais no país e ganhou São Paulo, Porto Alegre, Diadema, várias cidades experimentaram uma transformação da maneira de fazer cidades, estava baseado num eixo de 3 pontas. O primeiro, a ideia da inclusão territorial, um pouco a imagem de que nossas cidades são péssimas porque são divididas e porque uma parte da cidade é carente de urbanidade ou carente de infraestrutura ou não tem acesso às qualidades urbanísticas e às oportunidades que são concentradas num pedaço da cidade onde vive e trabalha as elites, as classes médias, as classes altas, e não tem acesso a ela. Então, um eixo histórico foi romper essa barreira, e isso se chamava de inclusão territorial. A ideia de incluir as periferias, as comunidades, as favelas na cidade, essa cidade formal, regular, etc. Um segundo eixo é uma leitura absolutamente presente, que continua absolutamente em vigor, que era a ideia da radicalização da democracia, ou da democracia direta. Um pouco o pensamento de que a cidade é excludente, e ela é excludente porque o processo decisório sobre o destino da cidade é excludente e concentrado. E, portanto, a pauta da participação na política, da participação popular na gestão, passou a ser uma pauta bastante importante. E o terceiro, que tem muito a ver com esses anteriores, foi a ideia muito importante naquele momento do direito a ter direitos, quer dizer, a ideia de que a maior parte das cidades autoproduzida pelas próprias pessoas, com pouquíssimos recursos, em locais precários, não infraestruturados, né, colocavam elas numa situação em relação à cidade de não ter direito automático à água, à luz, esgoto, à escola, aos equipamentos públicos, aos serviços urbanos, ou seja, a um conjunto de direitos
educação, saúde, né, várias outras dimensões da vida, e que reconhecer, regularizar e incorporar esses locais era absolutamente fundamental para que as pessoas pudessem ter direito a ter direitos. Agora eu vou fazer um loop, assim, videoclipe de 30, 40 anos em torno dessas bandeiras, dessas práticas e dessas políticas, para dizer como é que a gente retoma essas questões hoje. Primeiro, para dizer que não dá para a gente trabalhar hoje com as bandeiras dos anos 80, sem reconhecer a profunda transformação que a gente viveu ao longo desse período. A transformação não só do mundo de produção da cidade, que hoje, naquela época, antigamente, nos anos 70, a gente estava falando de cidades industriais, de empregos de carteira assinada, da cidade baseada, do país, do desenvolvimento econômico baseado na indústria. Não tem mais nada disso, acabou. Esse negócio não, quem é que tem emprego de carteira assinada aqui? Né? Que trabalho existe de carteira assinada mais aqui? Onde que está isso? Enfim, nós estamos falando de uma transformação muito, muito, muito radical do mundo do trabalho, do mundo social. Nós estamos falando, né, de um processo de transformação profunda, né? Então, é preciso repensar essas questões em relação a isso. Em segundo lugar, é preciso estabelecer também um processo de avaliação que essas bandeiras, muito importantes, que estruturaram lutas, que elegeram governos, que tentaram implantar políticas, também transformaram esses territórios. E não é a mesma coisa. E isso também foi bastante transformado. E que, no ponto de vista até do processo decisório, a pauta da participação, etc., foi a pauta que colocou conselho, audiência pública, participação direta em tudo quanto é projeto, conselho político, etc. E, quando a gente vai olhar concretamente para o efeito disso tudo, a gente percebe que tem conselho para tudo, mas está faltando radicalmente poder de decisão ou poder de incidência na política de todo esse cenário e teatro participativo, que tem um esvaziamento absolutamente radical disso. Outro, que o processo de produção, né, da cidade não só mudou a base econômica, etc., mas a gente teve um fenômeno global muito importante, que a gente chama de financiarização da produção da cidade, que transformou muito a lógica de produção e gestão. Não dá tempo da gente desenvolver isso aqui, mas, por exemplo, eu vou apenas dar um exemplo de São Paulo, mas, com certeza, esses exemplos vão estar presentes também em outras grandes cidades brasileiras e pelo mundo afora. A cidade, em São Paulo, nós estamos vivendo nesse momento, nos últimos anos, últimos 10 anos, o maior boom imobiliário da história da cidade de São Paulo. E o maior número de produção de unidades residenciais, apartamentos, da história da cidade de São Paulo. E, exatamente nessa conjuntura, nós estamos vivendo a maior crise habitacional da história da cidade de São Paulo. Uai! Mas não é assim que nem tomate, celular, aumenta a produção, cai o preço, mas gente compra? Não! Radicalmente não. Toda essa cidade que está sendo produzida é uma cidade que está produzindo ativos financeiros. Comida para o capital financeiro. Comidinha na boca do capital financeiro, nas suas expectativas de valorização de médio e longo prazo.
pode, inclusive, continuar tudo vazio nas próximas décadas, que esses enormes capitais globais têm no tijolo e nessa produção uma expectativa de valorização e remuneração de juros de médio e longo prazo. O único detalhe é que eles competem com ele, você, eu, ela, ele, aqui, pela localização na cidade de quem precisa morar, com seu rendimento. Adivinha quem ganha? Ou a disputa pela localização. É o fundo de investimento dos sheiks do petróleo ou, né, a pessoa que é remunerada em reais, né, no final do ano, numa renda que ela tem. Então, evidentemente, isso mudou a lógica de produção da cidade. E nós estamos aqui olhando como se isso ainda fosse um processo de produção da cidade industrial, e não é. Finalmente, também quero trazer para cá, e agora eu trago toda a questão da pauta climática, da emergência climática. Quando a gente falava lá atrás, nos anos 70, nos anos 80, de inclusão territorial, é mais ou menos assim: queremos asfaltos, viadutos, torres corporativas e shopping centers para todos. Isso que é inclusão. É estender o modelo para que fique para dentro. Está na hora de começar a questionar profundamente o modelo. Que modelo é esse? De onde ele veio? Para que ele serve? Então, a gente tem um modelo de cidade carbocêntrico, 100% dependente do petróleo, um modelo de circulação e mobilidade 100% dependente de motor a combustão, que é o grande vilão das emissões de carbono. Nós estamos falando de carro, caminhão, ônibus e moto, que, além do mais, é um modelo assassino, que mata. Das maiores razões de morte nas cidades é a poluição atmosférica dos automóveis e os acidentes de trânsito, né? Então, também estamos falando disso. Estamos falando de um modelo de produção da cidade que, da onde saiu esse paradigma de que é isso que tem que ser. É essa forma, enterrar, tamponar rio, enfiar ele dentro de tubo e depois vem a vingança. No momento que se intensifica a chuva em função da diferença do clima, explode todos os bueiros, sai das calhas, leva tudo, arranca as casas, os carros e etc. Então, nós estamos falando de um modelo absolutamente falido da relação entre o espaço construído e o território, a natureza, a forma como, historicamente, a natureza se relacionou com as águas, com a chuva, com o calor, etc. E isso é absolutamente urgente. Então, é absolutamente necessário repensar esse modelo. Por fim, quando a gente falava lá, nos anos 80, das lutas pelo direito à cidade, nós falávamos, sim, e era muito importante falar naquele momento, da luta dos trabalhadores, pensando no trabalhador de fábrica lá com, né, com a carteira assinada, que ganhava tão pouco na fábrica multinacional que tinha que morar na favela, autoconstruir sua casa na favela, porque esta era o modelo do capitalismo na periferia do capitalismo, não pagar o suficiente para o trabalhador poder se reproduzir, não entrar nunca o custo da moradia no custo da reprodução da vida deste trabalhador, mas, naquele momento, lá atrás, embora já existisse um movimento negro que já estava atuando no Brasil e nas cidades, isso era uma pauta completamente marginal nos partidos de esquerda, na esquerda, no movimento pela reforma urbana, e, portanto, também uma outra dimensão que me parece fundamental hoje é as dimensões que são trazidas pelo movimento negro,
denunciando o caráter racista do modelo de cidade, e essa dimensão do movimento feminista, entendendo que esse modelo, além de ser racista, né, além de estar ligado totalmente subjugado à ideia de cidade como promotora de negócios, uma cidade como uma abertura de frente para negócios, também é um modelo pensado a partir de homens brancos, engravatados, um modelo que mimetiza a cidade para si. Por exemplo, pensar a cidade em termos de deslocamento, trabalho, casa-trabalho, como se a cidade fosse isso. Então, me parece que a perspectiva feminista, que a luta das mulheres e as lutas LGBTQIA+, questionam também o próprio modelo. O que é uma cidade pensada a partir da perspectiva da mulher? O que é uma cidade pensada a partir da perspectiva do cuidado, da perspectiva da proteção, do bem-estar, e não da perspectiva, simplesmente, do trabalho e do capital. Então, isso também tensiona essas pautas e coloca questões para nós hoje que são desafios absolutamente importantes e relevantes. Mas não são só desafios, não são só demandas, são também outros elementos e outras formas de se relacionar com a cidade. Quando o movimento indígena, no nosso país, afirma não apenas o direito, né, de existir na terra que ocupa, mas afirma também e coloca um outro tipo de relação entre as pessoas, a natureza e o território. Isso significa repensar e ensinar outras formas. A mesma coisa a gente também ouve do movimento negro e da luta antirracista. Qual é a dimensão cultural da outra forma de pensar a organização do espaço que vem deste outro lugar? Então, nós não estamos falando apenas de reivindicações ou de colorir a pauta. Nós estamos falando também de trazer conteúdo novo, de modelo de organização. Tudo que eu estou falando aqui, falar, nossa, mas esse negócio é tipo assim, arranca tudo isso, começa tudo de novo, né? Porque esse modelo é um modelo colonialista, extrativista, absolutamente submetido, né, a uma necessidade de reprodução do capital e não de proteção à vida. Então, me parece que hoje, colocar proteção à vida como um elemento central da política é absolutamente revolucionário. Essa é a primeira questão que eu queria colocar aqui. E isso muda muito a forma de pensar e de ver a cidade. E, por fim, para a gente não se alongar aqui demais, me parece, e claro que essas questões que eu estou colocando têm uma dimensão mais global e têm uma dimensão mais nacional, mas também acho fundamental, e é por isso a importância desse momento da eleição, de quem a gente vai votar, não apenas para a prefeitura, mas também, muito importante, para as câmaras de vereadores, me parece, eu queria colocar o desafio político. O desafio político, gente, não é apenas superar a extrema-direita, o bolsonarismo e o fascismo, embora isso seja um puta desafio político que nós temos uma enorme responsabilidade de fazer em cada cidade do país. Só que nós também vamos ter que superar o modo centrão de governar. E o modo centrão de governar não é apenas identificado com bolsonarismo, extrema-direita, etc. O modo centrão de governar é o mecanismo principal de organização da
do mundo político partidário com o território, com honrosíssimas exceções de parlamentares e políticos que, inclusive, tentam combatê-lo. O modo centrão de governar acomodou a demanda histórica das periferias, das favelas, das comunidades dos pretos, das pretas, dos não brancos, dessa cidade por urbanidade, com uma forma de concentrar os recursos, reafirmar um modelo excludente de cidade e trabalhar politicamente para controlar benefícios e ir distribuindo esses benefícios gotinha por gotinha, comunidade por comunidade, transacionando em troca do voto. Estou concluindo aqui, só explicando que esse modo centrão de governar, que atravessa o espectro partidário, inclusive, mantém a ambiguidade da relação que a maior parte da cidade tem com o Estado, no sentido das favelas, das comunidades e as periferias do país, se mantém num estado permanente de interrogação se fazem parte ou não da cidade, e transaciona com elas a possibilidade de inclusão territorial, ofertando e fazendo concretamente melhoria, um pouquinho de água aqui, um pouquinho de esgoto ali, uma escolinha ali, sempre mantendo a diferença. Sempre e fazendo isso de forma discricionária, de forma que ali se estabelece um verdadeiro território de exceção, onde o Estado pode atuar de uma forma diferente, e isso, inclusive, é que nos ajuda a entender uma declaração como a do vice do Ricardo Nunes nessa eleição, o coronel que fala, mas é claro que a polícia no Jardim Paulista tem que agir diferente do que numa periferia ou numa favela em São Paulo. É esse modelo que mantém essa diferença e que garante para o mundo político sua reeleição, inclusive porque ele controla, de um lado, os votos como mercadoria política e, de outro, a relação com os fornecedores destes benefícios, os empreiteiros, os concessionários de serviço que vão alimentando esse modelo. Este também é fundamental combater. E, por isso, me parece, nem de longe isso aparece nas discussões políticas, da pauta política, mas nós temos que saber muito bem que, nessa eleição, presta atenção, não basta ser antibolsonarista, é preciso também romper com o modelo de cidade que se reproduz excluindo e com o modo centrão de governar, elegendo uma bancada de vereadores e vereadoras absolutamente comprometidas com a defesa da vida e com a defesa do cuidado. Obrigada. Bom, primeiro me conta do Saracura Vai Vai. Acho que nem todo mundo aqui é de São Paulo, nem todo mundo conhece a região onde a gente está agora, que é o Bexiga, que é um bairro de resistência, e a gente ocupar o centrão nesse momento é muito importante. Então, vamos começar por aí? Boa noite. Eu preciso sempre me reapresentar, se eu não consigo começar. Por então, favor. Meu nome é Gisele Brito, coordeno essa área no Instituto Peregum. Peregum é uma organização do movimento negro que compõe a Mobiliza Saracura Vai Vai, que é uma articulação que está comemorando 2 anos. Inclusive, vou já dar o recado para não esquecer, amanhã a gente vai ter atividades durante o dia inteiro, justamente comemorando esses 2 anos, no Largo Maria José, que fica aqui pertinho. Vamos ter apresentações da bateria da Vai Vai, várias baterias, entrem lá no Mobiliza Saracura Vai Vai e vejam toda a programação.
E essa articulação ela começou porque foi localizado um sítio arqueológico quando o Vai-Vai foi removido. Depois do Vai-Vai ser removido, não foi uma remoção forçada, mas a gente considera uma violência o planejar uma estação de metrô no lugar onde estava instalada uma escola de samba tão importante para a história da cultura brasileira como a Vai-Vai. Quando a escola é removida, se encontra um sítio arqueológico e a comunidade se organiza, porque a comunidade sabia que ali era um espaço muito importante para nós, não só por conta da Vai-Vai, mas porque o Bexiga é um quilombo. Permanece um quilombo e era um quilombo no período antes do fim da escravidão, do falso fim da escravidão no Brasil. Esse quilombo, né, ele era um quilombo porque era muito distante, né? A gente está aqui hoje perto do centro, não consegue dimensionar o quão difícil, insalubre era chegar lá, porque a gente, falaram aqui no começo, a gente está em cima de um rio nesse momento, né? Aqui passa um rio, aqui na 9 de julho, na 23 passa um rio, é um território cercado por rios. Esse sítio arqueológico é localizado, mas a maioria das pessoas conhecem o Bexiga como um bairro quê? Um bairro italiano. E a gente sabia que esse sítio ia contar muito da história, contar muito não, ia dar mais instrumentos para a gente contar a nossa história, porque a história negra no Bexiga é uma história viva. Bom, quando começaram, muita gente falou para a gente assim, quilombo não deixa materialidade, esquece isso, vamos fazer aí antropologia, escutar as pessoas, memória oral. Não, isso é muito importante para nós, mas era muito importante essa materialidade, porque se dentro dos museus, o Museu do Ipiranga tem um pinico, por que nós não podemos ter peças que são relevantes para contar que a gente não comia comendo comida crua do chão, né? Eu sempre falo isso, que quando as pessoas diziam que quilombo não deixa materialidade, é que elas não conseguem imaginar que uma pessoa negra, no final do século XIX, cozinhava comida. Ela usava uma vasilha para cozinhar, uma vasilha para comer. Por isso que o símbolo da articulação é o sankofa, né? Que é olhar o passado para pensar o futuro, para viver o presente e pensar o futuro. Romper com essa ideia dessa pessoa. E hoje a gente vem fazendo uma série de pressões para que seja feita uma pesquisa adequada, uma busca adequada. Já foram localizadas mais de 30 mil peças, peças relacionadas a práticas cotidianas, né? E muitas práticas religiosas. Hoje acho que já é bem fácil dizer que a gente localizou um espaço que era um espaço de guarda de objetos religiosos, de práticas de matriz africana, várias imagens relacionadas a orixás. Para a gente, cada dia é muito encantador, e também achamos estruturas de concreto. E aí, quando aparecem essas estruturas que dificultam, né, não dificultam, mas que criam, encarecem essa obra, que é uma linha, que é uma PPP, e diferente da linha amarela, o projeto já é privado, eles dizem que não dá, que precisa remover aquilo. Recomendo que todo mundo entre lá no Instagram para ver as imagens, são bastante impactantes, né? Eles começam a dizer que não, que isso aí não é importante, isso aí a gente tem que tirar esse negócio daí para seguir com a estação. E agora, recentemente, até disseram que iam passar o metrô por baixo e não iam colocar, não iam abrir a estação, né? Gisele, passa o arroba do movimento para a galera poder achar. @mobiliza Saracura Vai-Vai. E aí a gente tem reivindicado uma estação, sim, no Bexiga, porque é um bairro que, não à toa, é um bairro negro e, por isso, é uma periferia no centro, e é uma periferia no centro porque é um bairro negro, eu vou falar isso daqui a um pouco, e nosso direito à memória e à permanência. E aí vou falar sobre isso daqui a pouco, na próxima pergunta. Não, eu já quero... Então, por favor. Não, eu quero dialogar um pouco com a Raquel. Assim, já foi dito aqui, né? A Raquel é minha orientadora, foi minha orientadora no meu mestrado, é minha orientadora agora no doutorado. E é muito legal escutar a Raquel, porque a Raquel é uma dessas intelectuais que é muito importante, né? Produziu a cidade, muito dos
das conquistas que a gente tem no pensamento urbano hoje foram conquistadas por pessoas que estão vivas e atuantes ainda, a Raquel é uma dessas pessoas, mas que tem tido coragem também de fazer algumas revisões importantes, né? Não só revisão, no caso da Raquel tem livros muito importantes que tratam disso, mas quando a Raquel fala de que a questão racial precisa ser enfrentada e da questão do centrão, a gente precisa dizer que é preciso, hoje, que a esquerda brasileira, que os intelectuais progressistas brasileiros incorporem a questão do problema, a questão racial nas cidades do Brasil e aqui em São Paulo, muito claramente, como uma questão central. A segregação racial ela é gritante, né? A gente chama de branquistão. Tem lugares em São Paulo que tem 95% de população branca. E a gente naturalizar isso... Quais será que são, né? Quais será que são esses lugares? Não, se você pegar assim, a linha verde e amarela, que não é à toa que é verde e amarela, ali aquele miolo, né? Tem 95% de população branca. Isso é um absurdo, é um gueto branco. A segregação no Brasil ela é uma segregação da branquitude, que se concentra as suas áreas de residência e concentra também todas as infraestruturas. No Bexiga, nesses 2 anos, a gente participou no passado do debate do plano diretor com essa questão, né? Assim, você vai chegar ao metrô, parece uma coisa muito boa, e isso é muito importante para pensar modelos de desenvolvimento, porque quando chega esse tipo de infraestrutura, todo mundo quer, o metrô, vai chegar o asfalto, mas quais que são as consequências disso? A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, a consequência disso é a expulsão da população negra desses territórios. No Bexiga, a gente podia assim, fazer um desafio, né? Todo mundo entra aqui no Plano Diretor de São Paulo, que foi revisado ano passado, e dá um Google na palavra racial. Essa palavra está presente lá por uma conquista dessa articulação do Saracura Vai-Vai. E é a primeira vez aqui na cidade de São Paulo que a ideia de uma transformação urbana tem que manter o perfil racial daquele território foi construída dentro desse plano, né? Que é uma das leis mais importantes de São Paulo. Tem várias questões ali, não era exatamente como a gente propôs emendas, né, para isso, mas agora o Estado, a Prefeitura, o Boulos, né, vai ter que lidar com o fato de que a transformação que está sendo prevista para o Bexiga é uma transformação que tem que manter o perfil racial. O Bexiga hoje tem mais ou menos 40% de população negra, que é bastante, é uma das áreas com maior concentração de população negra, é equiparado às periferias. E, de novo, reafirmando, periferia é onde os negros estão. A ideia da periferia não é geográfica, né? A periferia é onde a população negra está. É isso que faz com que o tratamento do Estado seja um tratamento desigual para a manutenção da ordem escravagista no Brasil. Então, a gente tem aqui no Saracura Vai-Vai, a gente tem lutado com essas 3, agora são 3, né? A dimensão da memória e permanência, que é preservar os achados arqueológicos, mantê-los no bairro, com pesquisa e um espaço adequado à disposição, mas também de permanência. Então, não é para virar um bairro turístico, um bairro, né, para passar o metrô, explorar. Não, é um bairro para as pessoas continuarem. E esse é o desafio. A pergunta é, né, os desafios do século XXI. Eu acho que a gente ainda está vivendo os desafios do século XVIII, que é o racismo, essa estrutura racial da produção da cidade. E, quando a gente diz isso, a gente não está desdizendo nada do que a Raquel disse do ponto de vista de classe, do ponto de vista da organização econômica. Mas acho que é fundamental a gente incorporar a ideia de que, no Brasil e nos países que receberam população da diáspora, o mote é a manutenção daquele padrão de produção de cidade, que era afastar os corpos, manter os corpos organizados, hierarquizar para poder automatizar, né? A gente fala assim, o racismo estrutural. A cidade é uma das principais cidades que organizam o racismo. Quando a Raquel diz isso, essa entrevista que o agora vice, né, do prefeito, ele deu essa entrevista para o Luiz Adorno, que é um jornalista da Zona Leste,
Eu dei entrevista para Vila Jacuí. Eu dei entrevista para o TCC do Adorno, que consegue essa declaração dele. O que ele está dizendo é o seguinte: a cidade ela é tão racialmente organizada, a segregação ela é tão eficiente que eu não preciso nominar que eu vou tratar diferente porque esse corpo é um corpo negro. E é isso que é o racismo, o mito da democracia racial no Brasil. Não, o nosso problema não é contra os negros, o nosso problema é contra os pobres, o nosso problema é outro. Não, essa declaração significa eu vou tratar diferente a população negra e a população branca, porque ela está organizada na cidade de maneira tão eficiente que eu não tenho erro. A bala perdida sempre vai achar o corpo certo. Né? E o que a gente tem trabalhado aqui no Bexiga é a ideia de que essa população negra que tem persistido, né, resistido em ficar aqui, tem que continuar aqui. Não, a gente não pode naturalizar a expulsão dela por conta... vai aumentar o preço da... Vai chegar o metrô, é natural que aumente o preço da terra, é natural que algumas pessoas tenham que ir embora, é natural que sejam as mais pobres, que naturalmente são a população negra. Não é natural. O Rio tinha um curso natural e os caras inverteram o curso do Rio, enterraram o Rio, faz o Rio sair em outro lugar. Não ainda que fosse, a gente precisa enfrentar isso. E aí eu acho que quando a Raquel pontua ali, né, de que desse desafio, acho que para nós é muito, muito importante a gente incorporar aqui. A gente tem que vencer o fascismo, a gente tem que vencer o bolsonarismo, mas a gente precisa vencer o mito da democracia racial que está instaurado na nossa intelectualidade, no nosso campo progressista, que não tem enfrentado essa questão de maneira sistemática, né? Acho que isso ainda é tratado como pauta identitária, né? É tratado como pauta identitária e como pauta subalterna a isso. Eu acho que é bem importante dizer isso. É a primeira vez, e a Raquel pode me desmentir, acho que a gente está levantando, mas no Brasil a gente não tem conhecimento, e o padrão de segregação racial é um padrão a gente levantou isso já em 25 cidades do Brasil, ele é um padrão, todas as cidades têm um padrão de segregação racial muito forte. Então, é nesse lugar que e aí é legal dizer isso, né? As periferias de São Paulo, a gente tem um gráfico lá que a gente produz em Peregum, que é muito interessante. A Raquel cunhou esse termo, territórios negros, né? Mas hoje a gente entende muito as periferias como territórios negros, e, de fato, são demograficamente e são politicamente. Mas as periferias de São Paulo, elas têm o mesmo percentual, um percentual muito próximo de população negra e população branca. Mas, como eu disse, tem regiões, nas regiões nobres de São Paulo, tem 95% de população branca. Isso é um padrão racial. Mas, enquanto a gente pensar no padrão racial de uma segregação negra, a gente sempre vai negar que o problema das periferias é um problema ligado de orientação antinegra. Mas, quando a gente olha para um bairro, para uma região inteira da cidade que tem 95% de população branca, a gente tem que assumir. Essa é uma organização racial da cidade. Isso é muito importante de ser enfrentado, porque, como aconteceu no Bexiga, a gente só conseguiu lutar por enfrentar objetivamente esse problema a partir de considerar ele um problema. Então, desviar desse problema como se ele fosse um problema subalterno às outras questões faz com que ele nunca seja enfrentado. Gisele, eu ficaria aqui... Olha, uma salva de palmas para a Gisele, gente, por favor. Maravilhosa. Posso fazer de novo? Faz o seu fecho. Vou fortalecer, então, a mensagem. Então, amanhã, galera, colhem aqui, pertinho, no Largo Maria José, de grátis. Vai ter um monte de atrações o dia inteiro. Essa articulação ela é totalmente feita pela população. A galera passou. Quem mora aqui no Bexiga deve ter visto a galera distribuindo panfleto hoje. Tem uma camiseta que a gente vende, que com isso consegue algum recurso para fazer essas xerox, essas coisas.
E também sigam aí, vou fazer o merchan do meu trabalho. Eu ia te pedir mesmo. Que é o Instituto de Referência Negra Peregum. Peregum é uma organização do movimento negro que tem, entre as suas tarefas, discutir, racializar e dar subsídio para os movimentos racializarem o seu debate. Eu nem entrei muito aqui na questão, acho que eu só quero pontuar isso, né, da questão ambiental, que a Raquel também falou, que eu acho que tem uma questão que lá no Bexiga a gente tem feito o que a gente, eu não entrei aqui, não enunciei a lei, né, mas acho que é isso. Vamos entrar no site para a gente ver o que a gente propôs, qual que eram as ideias ali, qual que é a luta. Mas assim, o que a gente está propondo lá são soluções de adaptação também e que caberiam muito perfeitamente numa adaptação ambiental, né? Que é uma adaptação que, assim, a gente está hoje reclamando que não tem dinheiro, né, para fazer as adaptações. Mas, assim, vai chover muito dinheiro, galera. É o novo projeto, é o novo ciclo de desenvolvimento do mundo. E essas adaptações elas não podem reproduzir esse padrão de exclusão, de genocídio. Eu falo que, se a Terra fosse plana, a população negra já tinha caído na borda. Porque a lógica de... lá atrás falaram, né, que em 200 anos não ia ter mais negros no Brasil, né, que o embranquecimento ia acabar com a população negra. Nós resistimos e estamos aqui. Mas, nas cidades, esse processo continua acontecendo. Então, se você pega desses mapas aí, vai vendo o que vai acontecendo com essa mancha, a gente chama... Tem um artigo que é meu, do Pedro, a Raquel também, que é a nossa orientadora, assina, que fala essa área de exclusividade branca, ela quer avançar. Então, ela vai expulsando pessoas. E isso, com a emergência climática, vai se intensificar a partir desse mote, né? Então, é muito importante que a gente assuma que a permanência da população negra e que tem ações para atrair a população negra, e isso é ação que é preciso, que aí os candidatos a vereador, o Boulos, que deve chegar aí, isso é uma ação emergente. Como fazer a população negra não ser expulsa, ter mecanismos objetivos de fazer isso, e não Saracura Vai, a gente teve essa imaginação política, e hoje isso está no plano diretor, a gente tem contribuído com esse debate, e como atrair essa população para cá, para esses territórios, não para cá. Mas para terminar, esse modelo, a gente está falando do centro, mas esse modelo ele é quase uma experimentação, porque ele pode ser aplicado no resto da cidade. Como a Raquel falou, hoje, se você chega no... o que era o Tatuapé? Né? Vocês lembram quando o outro prefeito falou que o Tatuapé era uma periferia? Na periferia, lá no Tatuapé, na Penha, há 30 anos ele era mesmo. O que aconteceu ali foi uma mudança e que expulsou a população negra de lá, expulsou a população mais pobre de lá. Então, o desenvolvimento que vai chegando nas periferias, e que hoje, se vocês colam nas periferias, se lá não tinha asfalto, hoje tem McDonald's, tem de tudo, esse desenvolvimento está expulsando as pessoas para cada vez mais longe. Então, essa experimentação tem que ser incorporada para pensar toda a cidade, né? Para pensar uma difusão, aí, a não localização deixa mais difícil para a polícia atingir nossos corpos. É isso, valeu. Gisele Brito, senhoras e senhores. Gente, vou trazer um pouco aqui do currículo do Matheus. Já falei que ele é deputado estadual pelo PSOL, do Rio Grande do Sul, membro da bancada negra, mestre em História, e a gente já se conhecia, né, pelo ICL. O Matheus tem uma história de resistência muito importante e fez um movimento de resistência muito importante agora em Porto Alegre, com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as enchentes, com as chuvas. Então, queria começar dando esse espaço aberto para você contar como é que foi passar por isso dentro do seu mandato, como você usou o seu mandato para enfrentar tudo isso e como que está a situação por lá agora. Muito obrigado, Gabriela. Primeiramente, boa noite. É uma honra estar aqui na Flipei. Vou fazer como a Raquel e falar de pé aí, porque acho que os assuntos que a gente tem para tratar são intensos. E eu não poderia, de fato, vir até aqui, né, sair lá de Porto Alegre, no meio da situação que a gente está vivenciando, sem dar um foco no que aconteceu lá nos últimos meses. Mas, antes de começar, acho que é importante me apresentar um pouco aí para vocês.
Como a Gabriela falou, eu sou deputado estadual pelo PSOL. Formamos a bancada negra no estado do Rio Grande do Sul, pela primeira vez na história do nosso estado. Mas eu sou militante do Movimento Negro Unificado há 16 anos, também construí a minha trajetória política desde cedo, nos tempos de escola pública, depois na universidade, nos movimentos comunitários, nas periferias de Porto Alegre, e hoje a gente está aí numa articulação política que passa pelo mandato, pelo partido, mas principalmente por uma rede de movimentos sociais que a gente apoia e fortalece diariamente. E foi dessa maneira que a gente enfrentou essa situação. Eu acho que o que ocorreu no Rio Grande do Sul, de alguma forma, sintetiza os principais desafios que a gente tem para a reconstrução das cidades no século XXI. A crise climática é o problema mais aparente frente ao que aconteceu. Foi uma inundação, uma sequência de eventos extremos que atingiram o nosso estado no último ano, mas ela só transcorreu dessa maneira, e eu quero tentar demonstrar isso aqui para vocês, dialogar sobre esse tema, por conta da voracidade da crise do neoliberalismo, que é um dos nossos principais desafios. E tudo isso foi aprofundado porque nós temos, a nível local, um governo de extrema-direita, bolsonarista, que é uma expressão da crise das democracias liberais. Temos, a nível estadual, um governo neoliberal de direita, governador Eduardo Leite, e já vivemos numa cidade que é extremamente desigual. Porto Alegre, no último censo, foi considerada a capital brasileira mais segregada racialmente em todo o Brasil. Pra vocês terem uma noção, Porto Alegre tem cerca de 100 bairros. E mais da metade da população negra de Porto Alegre vive em apenas 5 desses bairros. E, casualmente, né, Raquel, esses foram os bairros mais atingidos agora pela inundação que a gente enfrentou. E Porto Alegre também é a capital mais desigual da região sul. Então, nesse contexto que a gente está vivenciando tudo isso. E enquanto a gente está fazendo esse debate aqui, nós ainda temos pessoas que estão vivendo em ruas com resíduos das enchentes, acampados nas estradas, vivendo em abrigos. Temos estradas interrompidas que cortaram a conexão entre cidades. O aeroporto está fechado. Para vir de avião até aqui, a gente tem que pegar um voo na base aérea de Canoas. Era como se fechasse os aeroportos de São Paulo e só saísse voo ali do Campo de Marte. É nessa condição que a gente está vivenciando hoje. A rodoviária de Porto Alegre só voltou a funcionar plenamente nessa semana. Nós estamos sem trem na cidade de Porto Alegre. Esse é o caos que a gente enfrenta. E faz exatamente 3 meses, foi numa quinta-feira, dia 2 de maio, que a gente começou a se preparar para receber na região metropolitana as águas que já estavam caindo, com chuvas torrenciais, e abasteceram, num volume histórico, as bacias do Rio Caí, Jacuí, dos Sinos, Gravataí. Porto Alegre é cercada por essas bacias hidrográficas e uma série de afluentes. E aí já entra a primeira questão. Bom, se a maior densidade demográfica do estado do Rio Grande do Sul está nesse ambiente, existe um sistema que protege a população de enchentes e de inundações? E a resposta é sim. Esse sistema ele existe. E foi pensado ao longo do século XX porque a gente viveu uma sequência de inundações, a maior foi em 1941, e também várias enchentes que foram atingindo a cidade. Então, a partir daí, o antigo DNOS, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, uma estrutura da União que não existe mais, começou a pensar obras faraônicas na região metropolitana de Porto Alegre, que custaram bilhões de reais, mesmo nos valores atualizados atualmente, demoraram décadas para ficar prontas, e construíram um sistema de proteção contra as cheias que está entre os mais robustos a nível mundial. E essa é a grande diferença entre o que a gente enfrentou agora e as enchentes e inundações do século passado. Lá atrás não existia uma forma de proteção. E por que isso falhou? A voracidade do neoliberalismo, como eu falei anteriormente, é um elemento central da explicação de tudo isso.
Esse sistema ele é formado por 68 quilômetros de diques, que são compostos por avenidas, estradas, diques internos que cruzam os bairros. Tem um muro no centro da cidade de mais de 2,5 km, com 3 metros de altura, que, num espaço onde não é possível ter os diques através de avenidas ou de outras formas, faz a proteção da cidade. São 23 estações de bombeamento que têm um papel estratégico diante de tudo isso. E, enfim, nós vivemos um problema gravíssimo no último período, porque esse sistema, além de ter custado bilhões para ser construído, ele também tem um custo altíssimo para ser mantido. E eventos extremos, a gente sabe que não acontecem toda hora. Então, na maior parte do final do século XX, que é a partir da década de 70, quando o sistema está montado, esses eventos não se repetiram. E prefeitos começaram a pensar o seguinte: bom, será que vale a pena a gente investir tudo isso para manter estruturas que a gente usa muito pouco? E começou a se desenvolver um sistema contínuo de enfraquecimento de toda essa estrutura de proteção. Então, por exemplo, Porto Alegre era a única cidade do Brasil que tinha um departamento com status de secretaria que cuidava exclusivamente do sistema de drenagem e de proteção contra as cheias. Esse departamento ele foi extinto em 2017 por um governo ultraliberal que, ao mesmo tempo, também iniciou uma privatização do Departamento Municipal de Água e Esgoto, e a gente ficou sem ter profissionais, estudos, um mapeamento da manutenção do sistema em nome do enxugamento da máquina pública, de um ajuste fiscal e de uma política negacionista climática, que não conseguiu compreender os diversos avisos que os cientistas estavam dando sobre o que poderia acontecer na nossa região. Já faz cerca de 20 anos que o painel do IPCC diz que na região sudeste da América Latina, que inclui o Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma intensificação de precipitações altamente concentradas, ciclones extratropicais, estiagens. Tudo isso começou a acontecer e o padrão de chuvas na nossa região já está se modificando há mais de 10 anos, justamente nesse período em que se desorganizou toda a política de proteção à população da nossa cidade. Então, agora, nós vivemos os seguintes problemas. Os diques que deveriam conter a subida dos rios, do Rio Gravataí e do Lago Guaíba, eles não funcionaram, romperam. As casas de bomba que deveriam drenar a água da chuva, elas todas entraram em colapso no dia 3 de maio, e a água ela não entrou na nossa cidade num processo que talvez as pessoas podem imaginar que seria o mais óbvio, né? Bom, o Guaíba, ele sobe e começa a invadir a cidade no seu curso. Não foi isso que aconteceu. A água ela foi tomando a cidade por dentro da cidade, porque o sistema de drenagem falhou. Então, eu lembro muito bem no dia que eu estava indo para a Assembleia Legislativa, passei pela frente do muro que protege a cidade e vi logo cedo que a água estava voltando pelos bueiros. Depois de 4 horas, tudo aquilo ali já estava tomado de água, mais de 1,5 metro, e foi por isso que o problema aconteceu. Esse muro, por exemplo, ele tem comportas, né, que fecham a estrutura que fica entre o cais do porto para evitar que a água do Guaíba entre no centro. Essas comportas não estavam vedadas, a água estava passando por elas, e tudo isso já, na verdade, era de conhecimento do poder público, porque no ano passado a gente viveu vários eventos extremos na cidade. Entre os meses de setembro e novembro, o Super El Niño nos abateu, nós tivemos uma tragédia no Vale do Taquari, no litoral norte, e o sistema foi obrigado a trabalhar na sua máxima rotação. E ali vários especialistas, trabalhadores já disseram: olha, nós estamos com graves problemas. Ou arruma agora, ou nós podemos ter uma tragédia na cidade. Todos os avisos foram negados e a gente vivenciou o que aconteceu em Porto Alegre, que foi uma das maiores tragédias climáticas da história das metrópoles latino-americanas. Então, é inegável que nós poderíamos ter construído um processo de enfrentamento à emergência climática totalmente diferente.
se nós pensássemos a política através de evidências, apoiada nos estudos acadêmicos, nos alertas científicos, no contato com a população que vive nesses espaços e já enfrenta uma série de problemas, mas não foi o que ocorreu. E a maneira como a gente foi obrigado a reagir a tudo isso, eu queria relatar um pouco aqui para vocês. Acho que, de alguma maneira, é uma obrigação, porque outras situações como essa podem acontecer aqui em São Paulo, em capitais, Brasil afora, e eu acho que a nossa reação ela precisa ser compartilhada também, para que a gente possa construir, de forma coletiva, né, uma ideia, né, através dos próprios movimentos sociais. Nós tivemos que reagir de maneira auto-organizada, porque as estruturas do Estado elas entraram num colapso. Nem o governo municipal, nem o governo estadual, nem o governo federal, que tem um trabalho importante através do CEMADEM, conseguiram se adiantar ao que iria acontecer. Não houve essa capacidade através do Estado. Então, nós fomos obrigados a fazer coisas que nós nunca imaginávamos que ia fazer. Como, por exemplo, organizar os resgates das pessoas em alta escala. Nós recebíamos, através do nosso gabinete, mensagens de pessoas desesperadas, foram mais de 1000, que estavam ilhadas em alguns locais, com a água subindo, a energia dos seus celulares acabando, e pedindo resgate. E a gente enviava isso para a Defesa Civil, para os grupos auto-organizados. Nós fizemos vaquinha para comprar barco, lutamos para que instituições públicas que tinham embarcações liberassem, como era o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tivemos que ajudar os centros de resgate, de resgatistas, né, com comida, roupas, instrumentos para fazer tudo isso, até mesmo estadia de pessoas que vinham de outros locais, não tinham onde ficar, e estavam ali ajudando esse processo. E, bom, isso, obviamente, gera um choque do ponto de vista político e ideológico com as pessoas na sua percepção do que o Estado e os governos podem fazer. Então, o governo federal, para vocês terem uma noção, cumpriu um papel muito importante de resposta imediata. Nos números do governo, eles resgataram mais de 82 mil pessoas, mais de 13 mil animais. Só que nós estamos falando de uma situação em que 700 mil pessoas ficaram desabrigadas. Então, olhem o que a estrutura da União fez frente ao tamanho da tragédia. Então, se desenvolveu uma percepção de que eram os civis salvando os civis, né? As pessoas estavam por sua própria conta em risco, né? Para parafrasear uma frase do Movimento Negro Unificado. E a extrema-direita começou a agir de maneira muito intensa, através de uma consigna que era o povo pelo povo. Me lembrou muito lá em junho de 2013, que foi um momento muito importante aí da minha trajetória, participei muito daqueles movimentos de rua, quando a gente começou a ver lá, né, aquelas ideias lá do meu partido é o Brasil, o povo unido, não sei o quê, que parecia uma coisa, né, quando a gente viu por trás daquilo ali, tinha uma série de movimentos que estavam, né, construindo uma estratégia para levar o Brasil no caminho que ele seguiu, certo? Sem contar as fake news, né? Um dos principais divulgadores dessa ideia, né, do povo pelo povo era o Nego Di. Não sei se vocês conhecem o Nego Di, que, enfim, hoje está preso, né? Ele estava sendo o astro, a figura central de um documentário do Brasil Paralelo sobre as enchentes, que ia discutir justamente esse tema, né? Eu não sei se isso vai continuar, porque ele foi preso numa operação lá de fraude, estelionato, mas aí quebraram o sigilo bancário dele e descobriram que, em vez de doar R$1 milhão, como ele tinha falado, ele tinha doado R$100. Mas eu estou colocando esses temas para vocês porque as enchentes elas não interromperam a luta política e ideológica entre as diversas frações de classe da sociedade, bem pelo contrário. Elas só mudaram o terreno em que as coisas estavam acontecendo. Então, foi na água, foi no processo de abrigamento das pessoas, foi em meio a resgates. Foi nessas condições que a gente teve que defender as nossas ideias. E esse foi o segundo desafio, né? Enfrentar uma campanha muito unificada que envolvia diferentes atores políticos que diziam que, bom, agora não é a hora da gente achar culpados. Nós temos que nos unir. Era uma tentativa de naturalizar as tragédias. E isso criou uma barreira muito forte. Mas como nós já tínhamos vivido situações no ano passado, como a gente acompanhou a maneira como o Estado se preparou para entrar em 2024, em meio ao Super El Niño, o governador Eduardo Leite não
destinou investimentos para prevenção a desastres, defesa civil, enfim, não fizeram nada. A gente não teve dúvida de que, naquele momento, o necessário era fazer um enfrentamento direto com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que é um bolsonarista, com o Eduardo Leite, e debater a política, porque o que as pessoas estavam fazendo ao se movimentar daquela forma era também político. E à medida que os resgates aconteceram nessa escala que eu falei para vocês, nas centenas de milhares, logo já se abriu uma outra necessidade, que era o abrigamento das pessoas, e, mais uma vez, o Estado não tinha como responder, foi tudo improvisado. A gente teve que atuar com situações nos territórios periféricos, em que nós temos trabalho diário, organizado, junto com comunidades, em que pessoas iam de outros locais e passavam a se abrigar na casa de amigo, de familiares, e isso gerou uma série de demandas urgentes de alimentação, de necessidade de kits de higiene, de acolhimento psicológico, e tudo isso foi feito por organizações comunitárias. Aí, existiu uma diferença muito grande na maneira como os governos municipal e estadual lidaram, em momento algum procuraram essas organizações para tentar construir um plano de emergência diante do colapso, e a forma como o governo federal atuou, que houve aí, sim, uma tentativa de diálogo, né, se colocou parte da estrutura do Estado a serviço dos movimentos que estavam, por exemplo, organizando redes de cozinhas comunitárias, para que elas pudessem acontecer. Só através das articulações que a gente organiza, foram 8 funcionando ao mesmo tempo, que produziram mais de 100 mil marmitas. Ou seja, é uma escala gigantesca numa ação que não é articulada, né, por um órgão do Estado ou por gente que tem dinheiro, que tem condição, né, de desenvolver isso em larga escala. Então, essa situação de reação, eu acho que já coloca uma das primeiras lições para a gente ir se encaminhando, né, para o final, que a gente precisa tirar de tudo isso. Eu creio que a esquerda, seja a esquerda partidária, os movimentos sociais, que aí incluem o movimento negro, periférico, sindical, nós todos temos que estar preparados para uma luta que é por sobrevivência. A emergência climática, quando ela bate dessa maneira, ela nos coloca nessa situação de ter que salvar vidas humanas, salvar animais, preservar o que dá do ambiente que a gente vive. Ela impede uma forma de convivência minimamente organizada em ambientes que têm altas densidades demográficas, inúmeras precariedades. Então, nós precisamos organizar permanentemente brigadas de ação, se preparar para poder fazer esse tipo de movimentação, de entrar direto na água para salvar pessoas. E por que eu digo isso? Porque a extrema-direita agiu muito nesse tipo de espaço, tentando fazer uma mimetização da própria ideia do militar, porque o exército foi chamado aí às ruas. Então, vejam, é uma contradição, né? Nós falamos que quem tem que agir nesse momento é a defesa civil. Mas, quando a tragédia acontece, quem são chamados para agir são os militares. Eles não têm preparação para agir em eventos climáticos extremos dessa forma. Tanto que viralizou uma série de memes, inclusive, dos militares lá em meio à tragédia fazendo nada. Porque eles não são preparados para isso. Nós deveríamos ter no Brasil, e eu acho que isso é pauta eleitoral de 2024, uma carreira de defesa civil organizada, que se conecte com as comunidades de risco ou com pessoas que se disponham a agir numa espécie de reservistas diante dessa situação. Esse desafio é muito importante, eu acho que a esquerda precisa incidir nele, porque enquanto isso não acontecer, vai ser nós por nós, em meio a situações como a que a gente viveu no Rio Grande do Sul. A outra questão é a necessidade da gente... Vou só te avisar que a gente já estourou. Já me avisaram aqui. Eu vou finalizar. Só para você fechar. A outra questão, muito rapidamente, é a necessidade da gente intensificar a batalha ideológica, cultural. Como eu disse para vocês, o momento das enchentes, ele foi de muita intensificação da disputa de ideias, da explicação do que estava acontecendo, disputa de valores. E eu acho que nós precisamos entrar de cabeça usando todas as armas que a gente tem. De feiras literárias, a bibliotecas comunitárias, a cursinhos populares, a organização de influenciadores digitais, a articulação de ambientes de comunicação que possam difundir as informações de maneira mais ágil. Se nós não fizer isso, a gente não tem condição de disputar os outros 2 temas que eu acho que são fundamentais nesse momento, que é uma agenda econômica de superação do neoliberalismo. O Rio Grande do Sul, nesse momento, está em estado de excepcionalidade fiscal. Então, está comprovado
que arcabouço fiscal, regime de recuperação fiscal, todo esse ajuste que foi proposto no último período não tem condição de reconstruir o nosso Estado e lidar com esse tipo de situação. Então, se abriu uma janela, a partir de uma tragédia, para a gente rever a forma como o Estado brasileiro está lidando com o conjunto da sua política econômica. Porque não vai bastar botar mais de 100 bilhões, que é o que, em curto, médio e longo prazo, o governo Lula já anunciou para o Rio Grande do Sul, se nós não tivermos uma política econômica diferente dessa neoliberal para sustentar a longo prazo a reconstrução do Estado numa perspectiva ambientalmente sustentável, para garantir direitos de verdade. Então, se abriu uma janela que nós precisamos pensar, aliados com coisas que o Brasil tem que outros países não têm, como uma empresa como a Petrobras, que, nesse momento, deve estar a serviço da transição ecológica e energética, certo? Precisaria estar organizando planos em todo o Brasil para poder dar conta das várias demandas que a gente vivenciou. Então, eu creio que esses são alguns dos temas, né, que a situação do Rio Grande do Sul colocou para a gente, do enfrentamento direto dessa realidade até a comprovação de que, tragicamente, e eu digo isso porque pessoas morreram, familiares nossos perderam casas, amigos estão com suas vidas completamente desestruturadas, tragicamente, o neoliberalismo, esse modo centrão de governar e tudo que a gente está vivenciando a nível nacional, não tem condição de garantir sequer a reprodução da vida no nosso país a longo prazo em condições dignas. Então, nós precisamos virar tudo isso do avesso. E eu agradeço aí a vocês pelo espaço e peço desculpa também por passar do tempo. Obrigada. Obrigada a você, querido. Parabéns. Matheus Gomes. Vanildes, acho que quero te ouvir. O Matheus estava falando, e é muito importante a gente falar de urgência climática. E a gente, antes de começar, estava falando sobre a importância de falar sobre marco temporal, demarcação dos territórios indígenas. Como é que a gente olha para todas essas questões agora nas eleições municipais, pensando nessas pautas sociais e climáticas emergentes, levando em consideração tudo isso, colocando isso como uma prioridade, né, nessas reconstruções de cidades? Boa tarde. Neptúndio. Então, meu nome é Cretiu, né, na minha língua, Ivanildes. Bom, a gente... Eu sempre falo que, quando eu falo assim em público, é por necessidade, né? Eu preciso trazer essa voz da aldeia, né? Eu preciso falar, porque falar o português, para mim, é bem complicado, né? É difícil, né? Uma língua... eu tenho uma língua que é ancestral, né? Que é minha língua guarani, e, além disso, eu preciso falar o português, né? Para eu poder me comunicar com vocês, né? Porque se a gente não consegue, aí como que a gente vai se comunicar? E aí eu deixo bem claro assim, né? Onde eu vou, no espaço que eu frequento, né? Assim, com as pessoas, que falar o português é uma coisa bem difícil para a gente, né? Principalmente para uma mulher que nunca foi para a escola, né? Mas por necessidade, com 22 anos eu tive que ir para a escola para falar, para aprender o português, né? Isso também tem tudo a ver com a luta, né? Porque eu precisava, né? A gente precisa. E quando eu ia professora, né? É professora. É professora. E depois eu frequentei uma sala de aula junto com as crianças, né? Já frequentei vários espaços da educação diferenciada, onde a gente tem essa luta, né? Onde a gente tem o fórum, né? O fórum das comunidades tradicionais é onde eu aprendi o movimento da luta, né? Onde eu aprendi que a gente tem essa diversidade, né? Quando a gente fala de racismo, ali que eu aprendi no movimento, né? Quando a gente fala de preconceito, é ali que eu aprendi no movimento. Quando a gente fala também de homofobia, né, que é bem complicado, uma língua do português, mas que, na verdade, é o que está presente ali no nosso meio, né? Então, isso foi ali nesse movimento que eu encontrei toda essa base de luta, né, junto com os mais velhos, junto com os caiçaras, junto com os quilombolas, junto com o meu povo, né? Então, por isso que eu sempre falo que a mulher, a minha defesa, né, a principal luta
é trazer a voz das mulheres, porque quando a gente fala de machismo, não é só na cidade que tem, né? Não é só nos espaços. Até mesmo dentro da própria aldeia existe machismo, né? A gente não entendia o que era machismo, né? A gente não sabia. A gente achava que fazer um prato de comida para o homem, isso era normal, né? Alguém mandar em você era normal. Hoje, né, eu luto, a luta do movimento das mulheres são contra isso, né? Para a gente poder ter essa igualdade, né, dentro da... Eu sempre deixo isso bem claro assim para o meu povo, né, para as mulheres, quando a gente conversa. É claro que há muito tempo atrás, uns 100 anos atrás, né, a gente sabe que a realidade do povo indígena era diferente, porque não tinha envolvimento com a sociedade não indígena. Então, era muito diferente a vivência, né? O viver, cada um tinha os seus deveres, como ir para o mato, caçar, ficar 5 dias no mato caçando e trazendo, e a mulher ficava em casa cuidando da criança, né? Fazendo a farinha. Hoje é bem diferente. Hoje, a gente já não pode mais caçar. Por quê? Tem pouca caça, a gente não tem mais mata suficiente, né, onde a gente pode caçar e sobreviver. Então, hoje, os homens, né, vão trabalhar na cidade, alguns trabalham até próprio da aldeia. E hoje também isso tudo vai mudando, né? As mulheres também precisam sair, né? Vai mudando conforme o tempo vai mudando, a forma da vivência também ela muda. Então, hoje eu sempre falo que a gente precisa se adequar a esse modo, né, e esse tempo que a gente vive hoje. O que é esse modo e o tempo, né? Que a gente precisa explicar também para próprias pessoas, né, para as mulheres que estão ali, para as pessoas que vivem, né, dentro da aldeia. O que é esse modo? Hoje, infelizmente, né, já tem na aldeia bebidas alcoólicas, né, que, infelizmente, isso, eu acho que não é só na aldeia, mas em qualquer sociedade, em qualquer lugar, isso a gente encontra, né? Então, a gente, quando a violência, né, acontece, é mais por conta disso, né? Então, a gente precisa conscientizar também, né, as mulheres para não deixarem a submeter a essa violência, né? Então, tem tantas coisas, né, quando a gente fala assim, lutar pelo direito, né? O quê? Qual é o seu direito, né? Eu falo bem assim, o direito é você viver bem, né? A nossa luta é para isso, né? Para a pessoa viver bem, para a pessoa se sentir bem onde está, independente de quem a pessoa se é homem, se é mulher, ou se é criança, se é jovem, ou outros, né? Viver feliz. Eu acho que esse é o nosso direito de todos, né, para a gente poder viver bem. E outros, né, em relação à educação, saúde, políticas públicas, né, que eu vi muito, né, essa fala aqui. Isso, né, a gente tem o direito conquistado desde 1988, né, que é sobre territórios, né, quando a gente fala da demarcação de terra. A gente que é liderança, a gente tem várias lutas, né, de várias as formas. Para manter a minha língua, para eu poder falar para você Nhandecarúdio, isso também é uma luta, né, porque eu preciso incentivar o jovem para manter a sua língua, valorizar a sua cultura, ter esse conhecimento valorizado e para não tomar esse caminho de deixar todo esse conhecimento. Então, também é uma luta para manter a cultura, a tradição, a forma de ser o indígena, a forma de ser o caiçara, o quilombola, né? Por isso que a gente tem essa organização social que é formado por 3 povos, né? Que é indígena, caiçara e quilombola, onde eu sempre falo que eu tenho muito orgulho desse movimento, porque é ali que eu me vi nesse mundo do geral, onde eu posso falar, onde eu consigo me expressar, onde eu posso entender também vocês quando falam, né? Eu entendo também. Que eu não sabia, o que eu não entendia, hoje
eu entendo e também consigo colocar o que eu sinto, né? E aí eu aprendi nesses espaços, né? Falar do LGBTQIA+, né? Eu também não sabia disso, né? Aí quando a gente não sabe das coisas, né? Quando a gente não se inteira dos assuntos, é isso que gera um preconceito, porque você não está entendendo o outro, né? Então, por isso que a gente sofre bastante o preconceito, porque por que que o índio usa celular? Por que que o índio não vive lá no mato? Por que que o índio está de carro? Então, já é um preconceito, porque as pessoas não entendem, né? Parece que só o cocá que identifica o ser indígena. Eu não estou com o cocá, porque é uma coisa que eu também gosto de trazer para o público, para entender que o cocá, ela enfeita, mas o que faz eu me sentir um ser indígena está aqui no meu coração, está aqui na minha cabeça e está na minha ancestralidade, na minha valorização que eu dou para o meu conhecimento, né? Até hoje eu estava falando na universidade, que a gente está planejando uma universidade indígena. Não adianta eu usar o cocá, eu ter uma tanguinha aqui, mas se eu não valorizo o meu conhecimento, não adianta. A gente precisa ter uma crença. Mas, quando eu digo a crença, não é uma religião, religião, né? Eu digo uma crença de você acreditar em você, acreditar o que você sente, acreditar no que os mais velhos repassou para você. Essa é uma crença que a gente precisa acreditar, né? Isso independente de ser indígena ou outros povos ou, né, pessoas. Eu acho que a gente tem que ter. E uma coisa muito importante que eu deixo assim para as pessoas, né, que a esperança, né? Porque quando a gente tem, é por isso que a gente está no movimento, né? Que a gente tem esperança, né, Vaguinho? Vaguinho é o companheiro de luta aqui do fórum. Eu aprendo muito com o Caiçara aqui. E eu, enquanto indígena, eu defendo todos os movimentos, né? Porque se for um movimento de luta para ter o seu direito a viver, né? O seu direito à forma de ser, o seu direito à forma de ter essa alegria, paz, eu estou dentro, independente de ser indígena ou não. Eu já participei de vários debates, né, de LGBTQIA+, que é um assunto que deixa a gente muito preocupado, né? A gente nunca trouxe isso ao externo, né? A gente sempre tentou discutir isso interno na aldeia. Mas a gente não pode também, eu deixo isso bem claro, né? Às vezes eu me sinto uma pessoa rebelde, né? Porque eu acho que a gente tem que discutir mesmo sobre isso, né? Porque se a gente fala de políticas públicas, né, apesar de ter nossos representantes lá em Brasília que não faz nada por nós, a gente precisa trocar essa ideia entre nós, né? Como cuidar disso, né? Eu, enquanto articuladora de mulheres da Comissão Guarani Urupá, onde eu faço parte, com muito orgulho, eu articulo as mulheres para que possam ter essa ideia própria, de ter essa liberdade de se expressar, de se opor, de se colocar e colocar suas ideias. A gente discutiu um pouco sobre essa pauta, né, da LGBTQIA+, e não foi aceito no nosso grupo, né? E até hoje, por mais que ela não foi aceita, a gente tem, né, jovens, né, que enfrentam esse preconceito, e a gente está aí. A gente está sempre dando a nossa mão, né, para todo mundo. Eu sempre falo que, sim, a liderança, pelo menos eu me sinto assim, uma liderança
ela não é só do seu povo, né? Ela não é só de um grupo, ela não é só para aquele momento. Eu acho que uma liderança é uma pessoa que sente a dor do outro. Isso se torna uma liderança. Porque você se sentindo, né, a dor do outro, você faz de você procurar entender e se juntar a ele. Então, isso é uma liderança, né? É por isso que a gente está nesse movimento, né, fazendo da melhor forma possível para que o nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa tradição permaneça, né? E uma grande bandeira de luta também, território, né? O porquê o território? Sem ele, a gente não é nada. Eu falo assim que, se tiver um território aqui, e se o governo falar assim, olha, eu tenho um apartamento aqui de 7, 8 andares, em qual você quer ficar? É claro que eu vou ficar no meu território. Porque um apartamento, para mim, é como se fosse uma gaiola. Eu estou ali fechado, estou olhando um monte de coisa. Então, eu não consigo me adaptar nesse local, porque não foi assim, né? Não é o espírito, meu espírito também não consegue se adaptar nesses espaços, né? Então, por isso que é bem difícil quando a gente fala assim, território, né? A forma que a gente vive e a manutenção do nosso modo de ser, né? Porque para isso a gente precisa ter o território, para manter todo o conhecimento ancestral de tudo que a gente tem até hoje, né? Para poder permanecer enquanto povos, né? Enquanto indígena. E uma coisa que está nós afetando, como a Gabriela falou assim, do marco temporal, né? É uma coisa que eu falo que a gente, enquanto indígena, a luta não é de hoje. A luta já vem há muito tempo, desde o momento que o português, né, invade o território Urupá, né, que a gente fala Urupá, não é Brasil, Urupá para nós guaranis. A gente sofre perseguição, né? Eu acho que todos vocês que que têm que já leram histórias, né, que já viram, sabe dessa história, né? Mas, enfim, eu não vou contar o que você já sabe, né? Houve essa invasão, é claro que alguns falam que descobrimento, mas que, na realidade, não foi descobrimento, porque já tinha milhões de indígenas, de povos, de pessoas que já habitavam esse Urupá, né? Então, não foi descobrimento. E aí, quando acontece isso, dali por diante, a gente já começa a ter essa luta de sobrevivência, né? A gente já luta, né, para sobreviver. E hoje não é nem mais para sobreviver, hoje é uma resistência, né? Porque quando você sobrevive, você precisa resistir para que você se mantenha. E hoje, quando a gente fala do marco temporal, ela é um genocídio, né, indígena que está instalado lá no Congresso, né? A gente sabe muito bem disso, e que hoje a gente luta contra isso, né? Porque é uma coisa que é um extermínio da população indígena. Então, eu peço, né, para que a sociedade não indígena venham junto, né, junto com o movimento contra esse genocídio indígena que está acontecendo, que vai ser, né, aprovado, já foi aprovado no Congresso, já foi aprovado com os deputados. O Lula conseguiu vetar, né? Mas, enfim, voltou lá no Congresso de novo. Hoje ela está... esqueci agora. Está parado agora no Congresso. Agora está parado lá no STF, né? Supremo Tribunal Federal. E no dia 5 vai ter uma conciliação
com os fazendeiros e os povos indígenas para negociar o território. Imagina só isso, o que significa negociar um território onde a gente acredita que tem espíritos, que tem água, que tem uma mata, para, com os fazendeiros, negociar aquele território. E a gente sabe muito bem como que vai terminar essa negociação, né? E a gente grita, o território é inegociável. Alguém já negociou sua mãe? A terra é a nossa mãe. A terra é o nosso corpo. A terra é o nosso espírito. Como que a gente vai negociar uma coisa que é nós mesmos? A gente nunca vai ser negociado, né? Então, o território somos nós. Não tem como a gente dizer que o território é uma coisa e a gente é outro. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso território. Mudanças climáticas, né, que hoje eu venho ouvindo bastante essa palavra, mudanças climáticas. Será que alguém está se importando com as mudanças climáticas? O que a gente ouve é falar assim, muito carro, desmatamento, e outros, né, que a gente ouve. Mas alguém está fazendo algo por isso? Desmatamento mesmo. Se realmente o governo, se realmente a gente se preocupava com isso, a gente poderia estar apoiando a demarcação de terra. Porque a demarcação de terra, a gente ouve muita, fala assim, por que 5.000 hectares de terra para 12 famílias de indígenas? Né? Por que 20.000 hectares de terra para 100 indígenas? Mas por que 20.000 cabeças de gado para um fazendeiro? Será que alguém já pensou? Aí a gente fala assim, 20.000 hectares de terra para demarcação de terra não é para mim. Não é para 2 ou 3 pessoas que estão vivendo ali. É para aquele território, é para aquele espírito, e também vão ser beneficiados seus filhos, que vão saber que tem pássaros lá vivos, né? Fauna, floresta, peixe, água boa, água nascente. Isso vai beneficiar não só a mim, não só o meu filho, mas sim os filhos de vocês também. Então, por isso que o marco defender esse marco temporal, né, como os deputados estão defendendo, eu acho que isso vai ao contrário do que a gente está falando aqui, né, que é mudanças climáticas. E isso ninguém está entendendo. É isso. Obrigada. Hein? O Vaguinho, ele é conhecido, né, como Vaguinho de São Gonçalo, é pré-candidato a vereador em Paraty. Olha só, onde surgiu essa festa pirata, né? Liderança comunitária caiçara e membro também da bancada do território do Fórum de Comunidades Tradicionais, né? Então, junto com a Ivanildes. Queria que você compartilhasse com a gente a tua história, né, de luta e as tuas prioridades. A gente falou um pouco sobre elas um pouco antes de começar. A gente está quase acabando esse painel, mas é muito importante ouvir para entender quais são as demandas, né? A gente está falando de demandas que são sociais, agroecológicas, enfim, emergentes, que a gente precisa olhar e que são demandas também que são prioritárias da tua região, mas não só, né? Então, se você puder trazer para a gente, compartilhar a tua história. Boa noite, pessoal. Prazer imenso para eu agradecer aqui as falas que antecederam, né?
Principalmente a fala da Ivanildes, que ela disse que aprende muito com os caiçaras e o quanto que a gente aprende com os indígenas nesse movimento que existe ali no território de Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais. Eu vou ficar de pé aqui também. Bom, pessoal, eu venho ali da região, né, de Paraty, sou mais conhecido como Vaguinho de São Gonçalo, porque São Gonçalo é uma comunidade caiçara que está ali na região norte do município de Paraty, está a 30 quilômetros do centro de Paraty, e, de repente, até alguém aqui que já foi a Paraty conhece ali a Praia de São Gonçalo, conhece as ilhas, né, que são grandes atrativos ali do município. Mas não posso deixar de falar daquela região, porque é uma região que também sofre com o impacto dos grandes empreendimentos. A gente que mora nessa região de Paraty, Angra dos Reis, Ubatuba, que até a década de 70 era uma região isolada, né, dos grandes metrópoles, né? A partir da década de 70, nosso território é cortado pela BR-101, que interliga aí São Paulo, Rio de Janeiro, e aí surge naquela região, primeiramente, os grandes empreendimentos. A gente está falando de empreendimentos que impactaram no modo de vida das comunidades tradicionais ali, impactaram, inclusive, no modo de vida das pessoas. Primeiro, quando você divide o território, eles não se preocuparam se está cortando a sua casa, se está cortando a sua roça, se está interferindo com o seu modo de vida. Então, chega para aquela região a BR-101, o complexo, né, que é o único do Brasil, usina nuclear, né, que é o complexo nuclear, Angra 1, Angra 2, Angra 3, agora, para se construir. Os portos que chegam para Angra dos Reis, Transpetro. Então, são grandes empreendimentos. Mas não bastasse isso, aí surge também a criação das unidades de conservação para aquela região. Está falando de unidades de conservação, de 3 unidades de conservação. Parque Nacional da Serra da Bocaina, que vem aqui fazer divisa com o estado de São Paulo, com o Parque Estadual da Serra do Mar, né? E também as unidades de conservação do mar, que a gente tem a Estação Ecológica de Tamoios, que são 29 ilhas na Baía da Ilha Grande de uso de proteção integral. Depois a gente está falando da APA de Caruçu. Então, praticamente em cerca de 80% do município de Paraty é a área de proteção. Muito bom, né? A gente está falando de proteção ambiental, de conservação. Mas, se não bastasse, essas unidades de conservação, elas são criadas muitas das vezes para proteger o capital, que foi falado aqui na fala de muitos de nós, aqui, dos que me antecederam. E aí as restrições para o modo de vida das comunidades começam a ser: quem fazia sua roça não podia mais, quem podia pescar não podia mais, era criminalizado, e a gente está até hoje lutando, ao mesmo tempo que uma unidade de conservação pode ser parceira, mas ela perturba o nosso silêncio. Aí, se não bastasse, a usina nuclear chega para a região e começa a migração dos povos do nosso país, principalmente o povo do Nordeste, que vem prestar os serviços para a construção da usina nuclear. E aí, Paraty, com mais de 300 anos de história, a gente tem um bairro que está a 15 quilômetros da usina nuclear, tem a mesma população de Paraty, criando os bolsões que a gente foi falado aqui nas falas das companheiras, né, das questões dos territórios. E tudo isso, as comunidades tradicionais vêm perdendo território, vêm perdendo espaço para que seu modo de vida seja cada vez mais, né, protegido. Eu me lembro que a minha mãe conta muito isso. Minha mãe é de 1945, então ela vive os primeiros 15 anos dela sem a BR. Mas sem a BR, ela tinha um conhecimento ali que as nossas práticas eram, né, descendentes dos indígenas, nossas práticas eram cotidianas, pescar e fazer roça. Mas quando a gente é impedido de fazer roça, o que a gente começa a fazer? A migrar para os grandes centros e procurar os empregos, os pseudo-empregos, né, que são gerados na nossa capital. E essa cidade nunca foi preparada para a gente. Além de não ser preparada para a gente precisa estar hoje como movimento social, incidindo nas políticas públicas para que a gente tenha os direitos das comunidades respeitados. Então, muitas das vezes, a gente precisa enfrentar no ICMBio o gestor de uma unidade de conservação,
que vai lá, cria um instrumento que não permite, no raio de 1 quilômetro de uma ilha, o pescador poder pescar, por exemplo. Que não permite mais um caiçara tirar uma madeira para fazer uma canoa de um pau só. Quando isso começa a ser impedido, nós estamos falando que essa cultura, em muitas comunidades, nós não temos mais os mestres que fazem canoa. Então, os saberes e fazeres começam a ser cada vez mais induzidos que aquele modo de vida não é mais importante. E como se não bastasse, a gente vê o capital criando os espaços de proteção, a gente vê também que Paraty, Angra dos Reis, é o berço da burguesia desse país, onde a gente tem o famoso condomínio Laranjeiras, que é um dos maiores condomínios da América Latina, que está lá, os donos do Banco do Bradesco, da Ambev, né, os grandes empresários da família de Hermílio de Moraes, enfim, é um condomínio criado dentro de uma unidade de conservação, mas que em volta dele está todo protegido, e que expropriou o território e privatiza as praias onde as comunidades da costeira, que a gente tem uma particularidade em Paraty, porque a gente tem as comunidades rurais, nós temos o centro, mas nós temos uma zona em Paraty que chama da zona costeira, onde estão as comunidades de pescadores e pescadoras, que criam cada vez mais empecilhos, inclusive para os acessos a essas comunidades, e criam os condomínios. E quando não tem os condomínios, a gente tem, que foi falado aqui, os estoques de terras, porque quem vai para o Rio de Janeiro e trafega ali pela BR, vocês veem as fazendas. Você sai do centro de Paraty, sentido Angra dos Reis, tem Fazenda Graúna, Fazenda Barra Grande, Fazenda São Roque, essas fazendas com meia dúzia de cabeças de gado ali, protegendo um território, especulando para que futuramente vire mais um condomínio na nossa região. E nós precisamos, o tempo todo, inclusive, estar enfrentando, às vezes, unidades de conservação para que a gente possa fazer roça. Mas, como nós não perdemos, né, Ivanildo, e a gente continua sempre na luta, por exemplo, a minha comunidade de São Gonçalo, que na década de 70 precisou enfrentar uma multinacional, que é a White Martins Internacional, que é essa mesmo, quando a gente vai nos hospitais e vê aquela, né, deputada, aquela que fornece oxigênios, do monopólio de oxigênio no nosso país, ela chega na comunidade de São Gonçalo, e onde habitava ali na orla da praia de São Gonçalo e São Gonçalinho, mais de 150 famílias, restaram apenas uma família. E essa família foi muito importante, que mesmo com o assassinato do Zequinha, aquela comunidade resistiu. E, mais uma vez, eu digo, quem vai aqui, São Paulo, sentido Paraty, boa parte das praias viraram condomínios privados. Quem vai de Paraty até o Rio de Janeiro, boa parte das praias, condomínios privados, onde, se você, turista, for visitar, você vai ter que enfrentar um segurança se você quiser exercer o seu direito de ir e vir, muitas das vezes numa praia ou numa cachoeira. Mas nós, lá em São Gonçalo, resistimos. Então, a praia de São Gonçalo hoje é uma praia livre, aberta para ricos, pobres, para qualquer um que queira chegar. Enfrentamos ali na a Ilha do Pelado, que está a menos de 800 metros, né, da praia de São Gonçalo, com o ICMBio, uma família de uma caiçara que habitava ali. O ICMBio tinha uma proposta de desocupação dessa família em 3 anos, um termo de ajuste de conduta. E junto nós, né, Ivanilson, mais uma vez, fora de comunidades tradicionais, movimento social, aí sim um gestor de uma unidade de conservação que usa a finalidade da unidade de conservação, que é proteger o modo de vida tradicional, nós revertemos parecer de companheiros do ICMBio, e, mais uma vez, reforço aqui, né, companheira, o racismo institucional que muitas das vezes, que existe dentro dessas instituições. E, por 6 anos, nós brigamos ali e conseguimos reverter, e, na revisão do plano de manejo em 2019, nós garantimos um território tradicional caiçara, que, ainda que não é, que mesmo
mesmo ainda não sendo um instrumento, né, que os caiçaras têm, como os indígenas, né, que têm direito a homologar um território, aos quilombolas que têm direito, né, me perdi agora na palavra dos quilombolas, mas nós não temos, mas nós temos o decreto 6040, deputado, que está o tempo todo sendo ameaçado e foi ameaçado pelo governo passado para ser derrubado, porque ele garante a política nacional dos direitos de povos e comunidades tradicionais. Então, baseado nesses instrumentos, nós conseguimos um termo de autorização de uso sustentável para aquela família. Foi o primeiro no estado do Rio de Janeiro e mais 5 na Ilha do Cedro, gerando jurisprudência dentro das unidades de conservação, para que a gente possa manter as comunidades com seu modo de vida nos seus territórios. O Fórum de Comunidades Tradicionais, ele tem bandeiras de luta que nós não podemos deixar de falar. A agroecologia, o turismo de base comunitária, que é a permanência das comunidades nos seus territórios com geração de renda e protagonismo, onde nos nossos territórios quem faz turismo somos nós por nós, e não as agências do capital que, mais uma vez, entram nos territórios quilombolas, nos territórios indígenas, com os seus guias, querendo falar por nós, falar da história dos nossos povos. Nós estamos lá, incidindo mais uma vez politicamente, e aí nós queremos contar com quem está aqui para fortalecer quando vocês visitarem Paraty e visitarem as comunidades. Estamos criando uma rede de turismo de base comunitária, que é a Rede Anderecó, nome emprestado da sabedoria dos Guarani, e vamos comercializar os roteiros das comunidades tradicionais, onde você pode vivenciar uma experiência desde um coral guarani, você pode ter uma culinária, você pode ter uma visita num cerco de pesca, um saber, um fazer e valorização do povo que presta esse serviço, sem nenhum medo e de comparar. Eu cito sempre muito um exemplo. A gente faz uma consulta médica com um doutor, e aqui deve ter alguns, e a gente paga 300, 400, 500, até R$1.000 por 10, 15 minutos de consulta. Porque a gente não pode pagar para Evanildes, que tem um saber empírico, tradicional, R$500, R$1.000 para ela fazer uma roda de conversa. Então, o turismo de base comunitária vem com este propósito, valorização, onde mais de 80% de quem trabalha com a gente de turismo de base comunitária são as mulheres, porque elas podem fazer um roteiro com o seu filho, com sua filha, e ali, naquele momento, a gente está fazendo troca de aprendizado. Agroecologia, onde nós tivemos que incidir mais uma vez para manter os sistemas de agroflorestas, que mesmo com o nosso trabalho retomado a partir de 2000, onde não podia mais se plantar, nós recomeçamos, através dos programas do governo federal, as iniciativas de agrofloresta. E eu tive o orgulho de estar à frente da Secretaria de Agricultura e coordenar o Programa de Aquisição de Alimentação Escolar, que é o PENAI, onde mais de 50 agricultores passaram a fornecer produtos para a merenda escolar, uma política pública do governo federal, mas que precisou a gente estar à frente da secretaria para valorizar. E aí são produtos que, mais uma vez, a gente precisa enfrentar, porque quando eles falam que a gente vai botar palmito na merenda escolar, que a gente coloca banana passa, que a gente vai colocar melado, que a gente está colocando hortaliça, que a gente está valorizando e pagando aquele produto acima das tabelas que eles querem criar para os nossos produtos, nós somos questionados. Mas esses agricultores, hoje, eles fornecem para a merenda escolar e a gente garante a soberania, inclusive a alimentação desses alunos de escolas públicas, que muitos deles é a única alimentação que tem saudável na merenda escolar. E para acontecer tudo isso, a gente não pode aqui dizer e deixar de falar que são as parcerias que a gente tem com a Fiocruz, que criou em Paraty o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que possibilitou a gente fazer um enfrentamento, mais uma vez, aos grandes empreendimentos, porque a descoberta do pré-sal, a cada dia, Baía da Ilha Grande, a gente tem momentos que a gente não consegue mais enxergar a Ilha Grande, porque o fundeio de navio é crescente, porque quando eles pensam esses projetos de grandes desenvolvimentos, não estão preocupados com a nossa Bahia. E nós estamos lá, e através de uma condicionante de licenciamento ambiental, nós fizemos a cartografia social
desses territórios. Foram 64 comunidades e, mais uma vez, nós tivemos que enfrentar o IBAMA, enfrentar o ICMBio e o Ministério Público, através da doutora Valquíria, de São Sebastião, teve que acionar juridicamente para que essa condicionante fosse cumprida. E acabamos de finalizar os primeiros 5 anos, gerando mapas das comunidades tradicionais e gerando documentos, porque se tem um instrumento que a gente não tinha, hoje a gente passa a ter, que são os mapas das comunidades tradicionais, onde são mapas feitos por nós, e não apenas mapa acadêmico, por geólogos, por geógrafos. Temos parcerias, sim, mas esses mapas hoje estão, inclusive, agora apresentados no gabinete da Presidência da República, como um instrumento para virar jurisprudência, e onde estiver impacto em empreendimento de pré-sal, vai se fazer cartografia social para a gente demonstrar, e não acontecer o que aconteceu com o nosso povo do Sergipe, porque quando acontece os derramamentos de petróleo, a gente não tem instrumento para provar que ali tinha pesca, que ali tinha roça, que tinha casa de farinha, que tinha um modo de vida. Aí vai do bom senso de um juiz querer, né, muitas das vezes, penalizar ou garantir que o direito do pescador e da pescadora seja atendido. Então, é um pouco que a gente vem defendendo como movimento social, é um pouco que a gente defende na nossa trajetória, e como a Evanildes falou, quando a gente garante a permanência de uma comunidade num território tradicional caiçara, indígena ou quilombola, nós estamos falando de dupla proteção, porque os povos originários, os povos tradicionais, eles protegem o território, assim como uma unidade de conservação tem a sua importância, e nós temos que garantir, sim, que essas unidades cada vez sejam mais protegidas, porque é nesse espaço que esteve ameaçado, inclusive, pelo governo passado, que queria criar Parque das Copas, que queria fazer privatização de unidade de conservação, que queria extinguir o órgão ambiental, onde foi lá e pegou, né, aquele antigo, né, que eu não gosto nem de falar o nome, pescando em uma unidade de conservação, e dali, sim, ele quis acabar com a Estação Ecológica de Tamoios para fazer cassino na Baía da Ilha Grande, para virar suas casas de praia. Então, a gente enfrenta, sim, muitas das vezes os condomínios. Nós não queremos condomínios para ser mais um espaço de usurpação do nosso trabalho. Nós queremos uma cidade que tenha condições dos povos tradicionais viver, para que a gente possa receber o povo do Brasil, o povo de São Paulo, o povo do mundo, em praias livres, em cachoeiras livres, demonstrando a nossa cultura, a nossa pesca, o artesanato indígena, visitando as nossas roças e fazendo um turismo de base comunitária nas nossas comunidades, apresentando o nosso modo de vida. Essa é a bandeira que o Fórum defende, essa é a bandeira que o Vaguinho de São Gonçalo defende, e nós vamos, sim, conquistar mais uma cadeira na Câmara de Vereadores de Paraty para continuar fazendo a luta para as comunidades tradicionais e para o povo que tem que ter os seus direitos respeitados e garantidos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Vaguinho.